noite, pessoal, queridos, seguidores, concurseiros, entusiastas do direito notarial e registral. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o quê? Sobre qualificação registral. E muitas das vezes é meio que óbvio falar sobre qualificação registral, porque não é apenas dizer que a correlação entre o título e o registro é o meio termo entre a apresentação por meio do protocolo e o registro, que há por si a qualificação. O que seria a qualificação? Antes disso, eu tenho que falar sobre a questão da administrativização dos registros, da atividade registral em si. Não estou falando só do registro de imóveis, que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o registro de imóveis, mas sim a questão da conformidade ao direito, uma administrativização de acordo com a doutrina do Ricardo Dipp. E o que fala o Ricardo Dipp? Ele fala o quê? A gente está cada vez mais que o que era, na verdade, afeto ao direito privado está mais afeto ao direito público. Nada mais natural, porque a atividade notarial e registral, ela é uma delegação do poder público, de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal. Vamos sempre lembrar do artigo 236. Somos delegatários de uma atribuição pública. E lembre-se de mais uma coisa, não somos um registro formulário. O que é um registro formulário? Apenas alimenta os dados cadastrais para fins de perfectibilizar o registro. Não, temos uma atividade plenamente jurídica, ou seja, por mais que se torne eletrônico, automatize a atividade, a gente vai se manter numa forma ou outra uma atividade jurídica, mesmo com a medida provisória no 1085, que deu prazos mais exíguos, a gente ainda assim complementa, tem que fazer essa atividade. Os elementos formais da qualificação formal e a qualificação material, em relação à forma da SRE, a forma do ato, se é admissível de tal título para ingressar no fólio real, por exemplo, no registro de imóveis, ou a questão formal para que seja requerido no registro civil, ou a forma que é requerida na qualificação, também há uma qualificação notarial propriamente dita, entre outras e outras e outras, também no registro de títulos e documentos de pessoa jurídica. Olha só, mas vamos tentar espremer, fazer um corte epistêmico no âmbito do registro de imóveis. Por quê? Porque o registro de imóveis é um registro arquétipo. E até como diz Eduardo Sócrates, que é o registro público arquétipo. A maioria dos institutos, eles bebem do registro de imóveis. Não é à toa que a Lei 6.015 foi a que modernizou. Se a gente for analisar as outras atribuições, a lógica se manteve a mesma. Por exemplo, no registro civil, a lógica se mantém desde 1875. O RTD se mantém a mesma lógica desde 1903. O protesto também, de acordo com o Código Comercial, que foi a primeira lei no Brasil que regulamentou a atividade de protesto, mas a atividade que se modernizou legislativamente foi o registro de imóveis. De fato, algumas regulamentações do CNJ e a atividade em si, quem está mais modernizado são os tabelionatos de notas e de protesto. Eles fizeram o voo da Fênix, fizeram o dever de casa, mas o registro de imóveis ainda é o sistema de registral arquétipo. E eu vou usar o termo, o livro do Jefferson Bottega, aliás, excelente qualificação registral imobiliária à luz da crítica hermenêutica do direito, para uma definição do que seria atividade de qualificação registral. Normalmente, tais conceitos são aplicados aos atos praticados pela administração pública no exercício de suas atividades materiais, de fruição e comodidade, a cargo em regra pelo Poder Executivo. Logicamente,
a atividade registral ela é delegada pelo Poder Judiciário. No caso do registro de imóveis, especialmente pelo fato de se tratar de atividade jurídica do Estado, entende-se que que o conceito de ato administrativo discricionário não encontra amparo nas atribuições legais do serviço. Ao realizar a qualificação registral, o delegatário irá verificar se o título apresentado está de acordo com o direito, a fim de que o ato de registro seja praticado com observância de todos os elementos que lhe são próprios. Ou seja, A. Se o título foi apresentado ao registro de imóvel competente, que é a competência, o princípio da territorialidade. B. Se o ato que se pretende ver lavrado atende às finalidades e intencionalidades da atividade registral imobiliária, finalidade. C. Se o ato produzirá os efeitos jurídicos que dele se espera, objeto. E D. Se a situação de fato que se fundamenta o pedido de registro encontra amparo legal para autorizar a prática do ato. Motivo. A teoria dos motivos determinantes. Olha só a teoria do direito do ato administrativo envolvendo a atividade registral. Ou seja, vocês pensaram que é só direito privado. Não. O registrador tem que saber muito o direito público. E não só o direito tributário. O direito administrativo, o direito constitucional, de onde verte todos os ramos jurídicos. E por isso que eu falo. E o penal também. Ou seja, o tabelião e o registrador são privatistas por natureza, mas eles têm que ter um domínio do direito público. Por exemplo, direito agrário e urbanístico, que não são cobrados no concurso, é extremamente necessário, pessoal. Fiquem bem atentos em relação a isso. E para prosseguir, se a situação de fato que fundamenta o pedido de registro encontra amparo legal para autorizar a prática do ato, motivo. Estando presentes todos esses elementos, o ato será obrigatoriamente praticado respeitando-se as regras de escrituração previstas na Lei de Registros Públicos. Forma. Certo? Ou seja, é o elemento do procedimento registral. O começo se dá no protocolo, ou seja, aliás, vem até antes, na formalização do título, uma vez que os títulos no sistema brasileiro registral, eles não são abstratos, eles são vinculados, ao contrário do sistema alemão, pegando até a doutrina de Walter Seneviva. E aí, uma vez protocolado, existe o prazo de qualificação registral. A maioria dos códigos de normas dão um prazo ordinário de 15 dias para que seja qualificado o título uma vez ingressado. E daí que há a divisão, a tripartição. Está perfeito formalmente e materialmente, e daí que a possibilidade do ingresso no fólio real, naqueles atos previstos no artigo 167 da Lei de Registros Públicos, ou até a abertura necessária de matrícula, ou a formulação de exigências necessárias para completar o registro. Tanto, por exemplo, em homenagem à especialidade objetiva, quanto à especialidade subjetiva. Vamos lá. Dados do apresentante ou do titular de direito real a ser realizado. Ou especialidade objetiva. Não há o georreferenciamento da área e está em desacordo com o decreto 4.449 ou o decreto 5.570. Pois bem, formulam-se por sua vez exigências, mas às vezes o título não pode ter aproveitamento, e desde já o que? Devolução do título.
E nessa devolução, por exemplo, quando há o artigo 108, quando é um instrumento particular de um ato superior a 50 salários mínimos, lógico, tirando as exceções previstas em lei, por exemplo, contrato de alienação fiduciária ou a promessa de compra e venda em loteamentos, agora com a MP número 1085, a promessa de compra e venda também em incorporações também é possível o ingresso no fólio real. Olha só as modificações que existem. Pois bem, você vai ter essas situações que devolvem o título. Mas, logicamente, o que pauta na nossa Constituição? Devido processo legal. A pessoa pode se insurgir. E como ocorre a insurgência? O procedimento, você não vai requerer suscitar dúvida. Você vai requerer ao registrador que suscite dúvida. Na melhor técnica, quem tem dúvida é o registrador, não é o apresentante do título. Por isso, assistam também o vídeo de dúvida registral que eu postei há alguns meses atrás. Assista no meu canal, que não vou dar spoiler para não esticar muito. Proceder à dúvida. Ele também pode desistir do protocolo. Pode haver por si só a desistência. E muitas das vezes o que acontece? Há somente o protocolo, e aí depois a melhor prática que se recomenda, o protocolo, e após a qualificação positiva, a cobrança da caução necessária dos emolumentos pertinentes e os fundos. Muitos registradores fazem o quê? Já pedem os emolumentos já de imediato. Não façam isso. Cobre o protocolo se o código de normas de vocês admitirem, como o código de normas de Goiás admite, e daí você cobre os emolumentos pertinentes ao ato de registro ou averbação. Olha só a lógica. Vocês estão entendendo onde estou querendo chegar? E daí pode também haver desistência. Não, vou desistir, vou refazer o título. Muitas das vezes eu preciso de uma escritura de reratificação. Mas muitas vezes também não precisa da escritura de ratificação. Mas eu vou entrar num ponto muito interessante. Não está na lei, não está na doutrina, mas eu posiciono assim. Eu vou fazer um dia doutrinariamente isso. A questão do pedido de reconsideração registral. O que seria o pedido de reconsideração registral? A dúvida, logicamente, o registrador suscita a dúvida e vai devolver a matéria ao Poder Judiciário para apreciar se a dúvida é procedente ou improcedente. Se improcedente, o apresentante vai ter que reapresentar o título para que seja admitido ao fólio real, e se julgada procedente, em favor do registrador. Lembrando que cabe até recurso, cabe até apelação dessa dúvida. Pois bem, muitas das vezes, e até o próprio Código de Normas do Estado de Goiás admite alguns casos a desnecessidade, por exemplo, numa escritura pública formalizada, a desnecessidade da escritura pública de reratificação. E muitas das vezes você pode complementar os dados pertinentes à especialidade subjetiva e não vai precisar da escritura pública de ratificação. E na nota de devolução ou de exigência, ele vai exigir o quê? Uma escritura pública de ratificação, para complementar ou colmatar esses dados. Como é que vai acontecer? Você pode requerer ao registrador, e até lembre-se, qualquer usuário pode ter acesso ao registrador. Assim, tem alguns clientes que a gente reza para que já suscite dúvida, mas infelizmente a gente tem que atender. Ou se não, também a corregedoria. O que acontece? Você pode despachar até para explicar melhor os fundamentos, porque a nota de devolução de exigência, ela tem que ser bem fundamentada. E aí uma boa prática dos registradores:
Usem a inteligência emocional de vocês. Evitem levar para o judiciário essa matéria. Muitas vezes pode ser resolvido de imediato. A parte ela pode desistir, você pode convencer de uma forma melhor, pode ter uma persuasão, você pode demonstrar os artigos de lei. E até muitas vezes o contrário, a parte ela pode demonstrar uma posição jurídica vencedora. Isso não é raro. O pedido de reconsideração, assim, por mais que, lógico, dentro da legalidade, ele é possível. E existem N casos. Eu estou dando o exemplo da escritura de ratificação, que tem previsão no próprio Código de Normas. Ou seja, você não precisa usar o procedimento de dúvida, certo? Então, pessoal, o procedimento de dúvida, o procedimento que você pode até desistir ou refazer o título, ou até o ingresso no fólio real. A qualificação registral, vocês estão entendendo que há uma complexidade jurídica, é um exercício do trabalho jurídico, e isso que vai evitar a nossa substituição por máquinas, porque nada substitui o raciocínio jurídico. Por mais que existam filmes como Minority Report, como existe filme como Judge Dredd, entre outros e outros e outros, de realidades distópicas da década de 80 e 90, a qualificação registral ela é insubstituível. Bem, espero, talvez daqui a alguns anos alguém veja esse vídeo, esse pobre careca que aqui vos fala, pode ser considerado uma pessoa arcaica e até falando termos assim paradoxais. Mas enquanto houver o gênio jurídico e a inteligência artificial não tiver nos suplantado, estamos firmes. Então por isso que eu digo, exerçam com dignidade a atividade jurídica registral para os futuros registradores que estão nos assistindo, e também mantenham também um bom contato com o tabelião de notas, até para evitar ter uma qualificação registral mais fluida. Que isso é bom ter um bom relacionamento com os tabeliões da sua comarca. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha a falar, o procedimento registral de qualificação. Convido quem está assistindo aí a assistir o procedimento de dúvida também, para completar, para ficar bonitinho e fino. E eu desejo aos que vão fazer o concurso do Estado de Goiás uma boa prova, sucesso, estou de pé e à ordem para servir. E como eu sempre falo aqui, fé no Pai, que o áudio sai, pessoal. Uma excelente semana para vocês.